Fala galera, gravando esse vídeo aqui para comentar ondas de Elliott, como sempre. Meu nome é Felipe Ramos e o Contorno de Elliott já tem mais de 7 anos. Se você não conhece o canal, eu convido você para se inscrever, deixar o seu like aí, seguir também todas as nossas mídias sociais aí, Twitter, Substack e Telegram, tá? Que eu comento ondas de Elliott nessas outras mídias também e comento outras coisas mais. No Substack eu costumo publicar artigos mais voltados para o macro, comentando coisas além do Evaluations também. No canal do Telegram eu sempre publico alguns cenários de Valuation também, tá? Então a gente está tentando aí sempre trazer insights de mercado para vocês, tá? Então, se você assistiu o nosso último vídeo, que eu não me lembro se foi semana passada ou se foi semana retrasada, eu acho que foi semana passada, né? Foi semana passada. Você vai lembrar, tá? E se você não assistiu, eu vou colocar aqui o card, tá? Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, colocar quando eu for fazer o upload lá no YouTube, eu vou colocar aqui, porque a gente acertou em cheio o dólar, assim, com muita precisão. Foi bizarro, o dólar derreteu essa semana e a gente tinha previsto isso na semana passada. Então, se você não viu, convido você para assistir a parte pelo menos do dólar, tá? Mas eu vou começar hoje comentando o índice. E semana passada também a gente acertou o índice, tá? Agora, obviamente, foi um movimento bem mais tímido. O que a gente já está há mais de um mês falando é que o índice estava fazendo fundo e que ia subir. Já tem um mês que a gente está falando isso, tá? Se você buscar aí no canal dos vídeos no canal, você vai ver que a gente está comentando isso já tem um mês. E tem um mês que eu falo que o meu alvo é 104 mil pontos, né? Essa semana a gente bateu os 104 mil pontos, saiu de 97 mil pontos para 104. Para mim isso foi um acerto muito grande que a gente teve aqui na nossa análise, tá? E finalmente chegou aí no nosso alvo de 104 mil pontos, tá? Que é um alvo, que é uma região que é uma resistência significativa, né? Tem vários pontos aqui. Primeiro, a resistência do preço tradicional, né? Você tem esse fundo aqui, esse outro fundo aqui meio que já é uma resistência também, né? Então você tem pelo menos esses dois fundos aí. Quando você volta aqui atrás também você vê outros topos aqui, né? Então é uma região aí que o mercado enxerga como um ponto de reversão normalmente, né? Tanto como suporte, como foi aqui nesses casos, como resistência também, como foi lá no passado, tá? Por algum motivo o mercado enxerga essa região aqui como uma região de suporte e resistência, tá? E aqui a gente tem outros elementos aqui para identificar essa resistência, né? Que é essa linha de alta aqui, um LTA. Difícil chamar isso aqui de LTA, né? Não é uma trend line, assim, não dá para dizer que isso aqui estabeleceu uma tendência, mas é um ponto que conecta três linhas, aliás, é uma linha que conecta três pontos, né? Então, para mim, isso é um elemento gráfico aqui significativo, não pode ser ignorado, tá? Então, é uma linha aí de um suporte, vamos chamar isso aqui de suporte e resistência dinâmico, né? Que ele tem uma inclinação, então não é uma coisa horizontal. A gente tem uma resistência horizontal aqui, né? Que é os 103 mil pontos, que foram esses outros topos aqui, né? Essencialmente esse topo aqui lá em junho, né? Dia 28 de junho. A gente tem esse outro suporte dinâmico aqui. Aqui já tem cara de LTB, né, de linha de tendência, então a linha que conecta esses dois pontos aqui, e que também está chegando aqui nessa região dos 104 mil pontos como uma resistência, tá? E, bem, o que é que eu espero agora, tá? A minha contagem favorita aqui, em termos de onda de Elliott, é que a gente teve uma onda C que acabou, tá? E se vocês buscarem nos vídeos aí, vocês vão ver que a gente estava em dúvida entre uma onda C, entre essa contagem amarela e essa vermelha, né? Mas já tem pelo menos umas 2 semanas aí que essa contagem vermelha passou a ser a minha favorita. Por vários motivos, na verdade, né? E se essa contagem C aqui é a correta, tá? A gente tem grande chance de ver o índice continuar subindo aqui, tá? Obviamente que não em linha reta, né? Obviamente não vai ser em linha reta, vai ter dias que vai corrigir. E na verdade eu estou esperando uma correção justamente nessa zona de resistência aqui que a gente comentou, tá? Então eu esperarei alguma coisa assim, tá? Nos próximos dias aí, uma correção aqui para baixo e eventualmente um rompimento aqui para cima, depois um reteste aqui como suporte agora dessa região, que é uma região, como eu já comentei, relevante, tá? E depois vim buscar essas próximas resistências aqui,
Aqui também tem algumas resistências aqui de VWAPs, né, que são médias ponderadas pelo volume. Tá? Então, esse é o cenário que eu espero no momento. Em termos de ano de Elliott, provavelmente isso aqui seria o fim da correção. Tá? Então, a gente está nesse ponto. Assim, esse é nosso momento. Assim, é um momento bastante grave, bastante crucial. Tá? E esse é o meu viés. Eu espero que esse fundo aqui tenha sido um fundo definitivo. Tá? Mas, alternativamente, caso, para confirmar essa análise, o que é que tem que acontecer? Né? Para confirmar esta análise aqui, o que é que tem que acontecer? Tem que corrigir, ok? E tem que romper esse topo, certo? Tem que romper esse topo aqui. Então, na medida que for caindo aqui, eu não vou... Eu, pessoalmente, tá? Não estou recomendando nada para ninguém, eu não faço recomendação de investimento, mas eu, pessoalmente, eu não vou comprar aqui essa retração, tá? Se vier aqui para baixo. Eu vou deixar essa linha sólida para deixar claro o que é que eu estou pensando. Eu vou deletar essa aqui, tá? Então, precisa acontecer este movimento aqui, retrair e romper, tá? Se não romper, cara, enquanto não romper, eu não posso afirmar com certeza que essa contagem tá confirmada, ok? Se romper, eu acho que é um belíssimo sinal de que essa contagem está correta e que provavelmente o índice vai continuar subindo aí, tá? Caso não rompa, eu acredito que possa vir aqui no fundo, tá? É uma contagem secundária, que aí seria aquela contagem que eu já comentei algumas vezes também, né? Em vez de a gente ter um ABC, que na verdade teria sido um 2, 3, 4, 5, tá? E estaria formando a onda 5 aqui para baixo, tá? Então, caso comece a cair, eu acho que vai cair daqui, tá? Então, o meu viés para essa semana, tá? Assim, curtíssimo prazo, para essa semana aqui. Viés. Vou chamar de neutro, porque eu não vou vender, tá? Eu não espero uma venda assim muito útil aqui nesse movimento, justamente por isso, por esse risco de o risco de eu estar certo, né? Vamos dizer assim, o risco dessa contagem, aquela contagem inicial que eu tinha estar certa, né? Então viés neutro para a semana. No médio prazo, tá? Me ajuda aqui, TradingViewer. No médio prazo, né, para as próximas semanas, viés de alta. Para confirmar esse viés de alta, tá? Eu preciso. Para confirmar esse viés de alta, tá? Eu preciso que isso aqui aconteça, tá? Corrija e rompa, tá? Forme um pivô, basicamente, tá? Esse pivô pode até ser profundo, tá? Essa correção aqui pode ser profunda, nada impede, tá? É por isso que meu viés está neutro agora, tá? Sexta-feira fechou com um candle de indefinição aqui, né? Com uma estrela aqui, eu não lembro o nome desse padrão aqui, acho que é uma estrela, né? Um doji, não é um doji, é uma estrela da morte, eu acho que o pessoal chama isso. Tá, não lembro bem o nome do padrão, mas basicamente é um candle de indefinição no topo, né? Então você teve um movimento de alta forte, aí de repente você tem um candle que abriu e fechou no mesmo ponto, né? Subiu, caiu e findou fechando no mesmo nível em que abriu, né? Na região de topo, isso me parece ser um movimento bastante de indefinição aqui que pode tá prevendo aqui uma correção, tá? Então é isso, assim, viés neutro para essa semana, tá? A gente passou um mês falando que essa alta ia vir, e ela veio, tá? A gente subiu aí o quê? 6 mil pontos, tá? Inclusive eu publiquei uma ideia sobre isso aqui, tá aqui. Vou ver se pode ter feito seu fundo parcial, né? Então não somente aqui no canal do YouTube, mas aqui no TradingView também, tá? Tá aqui, tá publicado, tá registrado, eu não posso nem editar isso aqui, tá? Subiu pra caralho, tá? Opa, desculpa o palavrão aí, tá? Então é isso que eu tinha para comentar para o índice. Eu espero que tenha ficado claro. Assim, o viés de curto prazo aqui é neutro, porque eu acredito que possa ter uma correção e eu não sei a profundidade dessa correção, então não dá para
apostar numa venda aqui, eu não acho que seja que vale a pena, tá? Então eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer e esperar o rompimento. Se vier um rompimento, para mim é uma bela confirmação de que esse fundo aqui foi um fundo definitivo. Se continuar caindo, eu ainda acredito que essa aqui é uma zona de suporte muito importante, muito interessante, tá? Como foi, a gente já teve vários fundos duplos aqui, que é um caso. Você voltar aí no passado, você vai ver que teve vários casos de fundo duplo, tá? Então, assim, aqui também é um caso, um cenário muito claro aqui de fundo duplo, tá? É uma coisa que pode acontecer, mas não é algo que eu gostaria de apostar nisso e não é o meu viés primário aqui, tá? Eu prefiro ver acontecer do que apostar nisso. E se romper aqui também, aí sim eu fico bullish, fico otimista com isso. Tá? E a gente tem, aí depois a gente vai ter essas resistências aqui, dessas VWAPs aqui, que vão ser um problema pra gente. Tá? Ainda falando de índice, para não deixar de comentar o nosso indicador, eu mudei aqui de tela, mas a gente está vendo o índice ainda no gráfico diário. Tá? Eu vou ligar aqui só o meu indicador aqui, o B3 Shadow. Tá? Acelerou muito, tá vendo aqui o histograma do B3 Shadow aqui embaixo. Tá? Acelerou muito, tá? Na verdade, nem conseguiu antecipar muito o preço começou a melhorar antes do indicador, né? Seguindo o S&P, né? O preço, basicamente, o que puxou o Ibovespa foi o S&P, e essa aceleração aqui, ela veio por causa do dólar, né? Então, o dólar corrigiu forte, e aí o nosso mercado ficou bastante otimista aí. Então o S&P está subindo bem aí, esses dias, então isso estava puxando o Ibovespa, mas a gente chegou nessa zona de resistência aqui, que também está desenhada aqui nesse gráfico aqui, tá? Mas o BTR Shadow está acelerado, tá? Tá positivo. Vamos ver como é que ele vai continuar essa semana, tá bom? Quando a gente fala de dólar, aqui sim a gente fez um belíssimo home run aqui, né? A gente deu esse sinal aí, falou que no 78, que é uma Fibonacci de 78%, né? Falou que essa região aqui dos 5,50 era topo, tá? Na verdade, a gente já estava falando desse topo aqui já tem algumas semanas, né? Justamente porque ele fez um topo triplo aqui, né? Testou essa região aí 3 vezes antes de corrigir definitivamente, né? Então, para quem gosta de padrões gráficos, né? Esse padrão é muito interessante, né? O topo triplo, o fundo triplo, eu acho que ele é bastante relevante. Eu acho que o fundo duplo é muito ambíguo, né? Porque como é que você sabe que é um fundo duplo? Né? Não tem como saber. Agora, o fundo triplo, o fundo e o topo triplo, ele é bom porque o preço já testou aquela região 2 vezes, então você já sabe que aquela região é uma região de resistência ou uma região de suporte. Né? E aí é bom para você abrir uma posição cedo, né? Foi o que a gente fez, né? Esse aqui tá no simulador, tá? Mas foi uma posição real que eu fiz aí no dólar. Eu só abri aqui no simulador para ficar registrado aqui no TradingView também. Então, se você assistiu o vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui de novo, você vai ver que a gente estava falando que isso aqui era uma região de topo, que o dólar ia corrigir, tá? Que o dólar estava devendo. E aí quando a gente olha os nossos indicadores de preço justo aqui do dólar, né? O equivalente ao B3 Shadow aqui para o dólar, e aqui eu tenho, na verdade, tenho vários, porque é um pouco mais difícil de precificar o dólar. Todos anteciparam essa venda. Tá vendo essa linha laranja aqui? Caiu antes. Deixa eu ver, cadê as outras aqui? Estão aqui embaixo. Né? Estão tudo na mesma escala e estão separadas. Né? Mas todos estavam indicando essa divergência aqui, né? Aqui, né? E inclusive o nosso outro aqui, né? Esse outro aqui também, que é essa linha verde e vermelha aqui, tá? Todos estavam indicando que o dólar ia corrigir, estava para corrigir. E aí a gente teve esse sinal gráfico aí também, então foi uma análise e teve a contagem de ondas de Elliott, né? Que eu vou mostrar aqui no Caramba, infelizmente, eu falo muito, né, cara? Esse tempo aqui, eu queria fazer esse vídeo em 15 minutos, falar de tudo, só consigo falar do dólar e do índice. Aí, eu tinha feito essa contagem aqui, né? Então, aqui era uma onda B. Então, assim, a gente tinha tudo aqui pro dólar, tá? Tava muito seguro dessa análise, muito seguro mesmo. E aí o dólar corrigiu bem, tá? E o que eu espero pro dólar agora, tá? Eu vou até voltar lá para esse gráfico aqui, vou até deletar essa... Vou deletar, vou só desligar. Será que tem como só desligar? Tá no gráfico diário, tá? Vou deletar, foda-se.
Tá? Então, o que eu espero agora pro dólar? Aqui é uma região de suporte, tá? Fibonacci, preço. Então, caiu muito forte, então naturalmente fazer um pullback aqui, né, não é algo absurdo, é algo esperado, tá? Mas é como eu falei, tá no movimento oposto do índice, né? Se no índice a gente espera um pullback para baixo, a gente espera um pullback aqui para cima no dólar, mas eu também não apostaria muito nele, tá? Até tem espaço aqui sair, sei lá, se o dólar subir 5%, 6% aqui, seria um belíssimo trade, né? Não acho absurdo, não. Mas eu prefiro esperar para tentar, sei lá, ganhar mais aqui na queda, né? Porque eu acho que o dólar vai continuar caindo, tá? O padrão de Elliott aqui tá muito claro, que é isso que o dólar quer fazer, tá? Eventualmente, eu acho que, sim, um cenário mais que eu não estou contando com ele, tá? Poderia vir aqui fazer um reteste aqui no topo, tá? Mas eu não estou contando com esse cenário no momento, por tudo isso que eu falei, né? Acho que a gente está num momento de recuperação aí, os fundamentos estão melhorando, principalmente no Brasil. O Brasil é um país que está em vantagem, venho falando isso há muito tempo, e por isso que eu não espero nada muito otimista aqui para o dólar contra o real, tá? E nada muito pessimista para o índice, para nossa bolsa. Tá? Então é isso, assim, eu vou só falar aqui do S&P, para não deixar barato, para não deixar de graça aqui, né? Queria falar de outras coisas também, de Petrobras, de Vale, mas eu acho que eu vou ter que gravar um outro vídeo só para isso. Né? No S&P aqui, como eu tinha comentado com vocês, eu estava uma visão um pouco mais ambígua aqui, não tinha muita certeza do que ia acontecer, mas a gente teve esse rompimento aqui. Normalmente esses rompimentos costumam enganar, né? Costumam vir buscar aqui, né? Fazer aquele falso rompimento e voltar aqui, quebrar a cara da gente, né? Tem uma cunha aqui que a gente desenhou, mas não foi isso que aconteceu, né? E eu tinha comentado o seguinte, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, eu acho que a gente estava por aqui, ó, tava por aqui nessa região. Eu falei, se perder esse fundo aqui, é o sinal de que a contagem vai ser uma contagem pessimista. Se eu romper esse topo aqui, é o sinal de que a contagem vai ser otimista, tá? Então aqui o cenário para mim continua otimista, tá? No índice. Possivelmente isso aqui pode até ter sido um fundo, um grande fundo, tá? Isso aqui pode ser o início dessa onda 5 aqui, né? Então, a gente teve a onda 3 lá em novembro que a gente antecipou, tá? Eu não acho que eu não publiquei no canal, mas eu tenho inclusive deve estar aqui, ó, tá? Ó, risco externo. Eu publiquei essa análise aqui no S&P, tá? Pô, cadê? Vai aparecendo, travou. Só porque eu vou tentar de novo aqui. Tá? Não foi, eu publiquei duas análises. Essa daqui, acho que a outra foi em outro ticker do S&P, né? De risco externo. Não foi nesse aqui, por que não apareceu aqui? Bem, não sei. Mas a gente tava com viés de baixa já em novembro, tá? Então, exatamente aqui nessa região aqui do topo. E o mercado corrigiu como a gente esperava. Tá? É óbvio que fez um movimento bastante complexo, né? Subiu forte em alguns momentos. E aí antecipar esses movimentos menores assim é sempre mais difícil. Mas a gente já estava com viés de baixa aqui há muito tempo na S&P. E agora eu acho que possivelmente, tá? Possivelmente a gente pode estar vendo a formação dessa onda 5, tá? Então eu estou otimista aqui com o S&P. É mais um motivo para a gente continuar otimista com a Bolsa Brasileira, né? Não acreditar naquele cenário mais pessimista, acreditar no cenário mais otimista, né? Muito embora, como eu falei, para essa semana eu espero um pullback na Bolsa Brasileira, ok? Mas eu tô com viés de alta aqui, o S&P, tá? Eu acho que a gente pode estar vendo um desenrolar de uma onda 5 aqui, tá? Isso aqui possivelmente é uma onda 3 de 5, tá? Então, muito pessimista, muito otimista aqui para o S&P, agora que rompeu todos esses níveis aí e está acelerando para cima, tá? É isso, galera. A gente só consigo comentar S&P, dólar e bolsa brasileira, né? Mas eu acho que já é bastante coisa aí. É o que mais importa, de fato, também. E vamos ver como é que o mercado se desenrola aí essa semana. Para resumir, neutro com o índice, pessimista com o dólar e otimista com o S&P, tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.